Na alegria de estarmos juntos, mais uma vez, uma saudação a todos os amigos Canção Nova. Queremos meditar juntos nesta belíssima igreja de Nossa Senhora da Lapa, na Póvoa de Varzim. Um pensamento de Bonin. Ele ajuda-nos muito, porque foi um homem que pensou muito, rezou muito, encontrou-se consigo no silêncio do seu coração, muitas vezes na profundidade da Palavra de Deus. Um dia ele ensinou-nos: nós os cristãos temos que estar no mundo e não no céu. Em todo caso, estamos no mundo para fazer o céu possível na terra. Percebemos que a primeira grande atitude de Eduardo Bonin foi perceber o seu tempo. Ele olhou para os ambientes humanos que vivia todos os dias no seu metro quadrado e fez o estudo dos ambientes. Os ambientes são feitos por nós. Assim como um peixe pode estar doente pela água putrefacta do aquário, também nós podemos estar doentes pelo sofrimento que o ambiente em que vivemos gera em nós. Pode ser putrefacto, nauseabundo, desumanizado, degradante, a competição, a atitude da rivalidade. Sabemos que muitas vezes a ambição chega à ganância e os ambientes tornam-se irrespiráveis. Significa ter os pés na terra, conhecer o nosso ambiente, perceber a liderança dos ambientes e entender as intenções daqueles que lideram os ambientes. Por isso, o cristão tem que ter os pés na terra. Não vive no céu, num idealismo que o faça alienado. Porque não é possível ser luz, fermento e sal se não vivermos na terra com os pés bem assentes. Esta atitude de Bonin é uma chamada de atenção à nossa cidadania, ao nosso compromisso com o existencial, com o cotidiano. Porém, trazemos grandes valores eternos à humanidade. Trazemos valores de Deus à humanidade. São esses valores que mudam os ambientes, que os purificam, que os tornam respiráveis. A humanização corresponde à evangelização. Evangelizar é humanizar. Vivemos no nosso tempo, com os homens do nosso tempo, sem sermos do mundo imundo, trazendo ao mundo a beleza das bem-aventuranças, do mandamento novo, da grande experiência de que Deus é Pai e que nesse amor eterno somos irmãos em fraternidade solidária. Vamos continuar na estrada da nossa vida e neste programa a olhar bem para o mundo em que vivemos, a ler as suas entrelinhas, porque ele está prenhe, carregado de grandes apelos. No seu silêncio de sofrimento, na sua solidão, há apelos a que sejamos atentos, solidários e presentes. É necessário ler as entrelinhas, porque aí o mundo fala, o mundo apela, o mundo chama. Queremos, com autenticidade, perceber as grandes marcas do mundo de hoje, na solidão, no sofrimento, no vazio da vida, na escuridão, na falta de sentido. Esses apelos fazem com que sejamos cristãos em partida, no testemunho autêntico da vida, mostrando a luz do mundo, que é alguém, Nosso Senhor Jesus Cristo. Fique conosco, porque é carisma deste movimento mudar os ambientes através da humanização, fazer com que a terra seja um canteiro do jardim do céu. Que Maria, Nossa Senhora, conduza este programa nesta igreja que celebra a solenidade de Nossa Senhora da Assunção em grande
alegria e festividade no contexto do nosso país. Como é bom estarmos aqui mais uma vez, amigo e irmão cursilhista, amigo e irmão em Cristo, que não fez talvez, mas um dia poderá fazer uma experiência de um cursilho de cristandade. E assim, que com certeza vive apaixonado por Cristo, um grande decolores. Com certeza estará a perguntar porque é que eu hoje comecei este programa de forma tão diferente. É porque o tema é completamente diferente. Nós hoje vamos estudar um bocadinho o clima dentro de um cursilho. Qual é que é o clima? Como é que deve ser? O que é pedido a cada cursilhista, a cada dirigente, naquela dinâmica do entusiasmo, do espírito de caridade? O que é que nos é pedido? E como é que isso é vivido na prática? Se é um retiro fechado, se não é um retiro fechado, se canta, se não se canta, como é que é? Isso vamos ouvir daqui a pouco na leitura de ideias fundamentais, como depois vos vai ser dito, na página 116 a 118. Mas antes quero, como é habitual, saudar o Sr. Dom Francisco e agradecer mais este programa aqui connosco. A alegria é minha de poder estar com este programa tão simpático, Decolores. Obrigado eu. Nós entramos agora aqui num tema hoje que é um tema interessante, porque muitas vezes se fala no cursilho de cristandade como um retiro, outras vezes se fala no encontro, outras vezes se fala só num cursilho, não é? E, o que faz com que muitas vezes as pessoas possam não ter uma ideia clara do que é, não é do que é o cursilho, mas qual é o clima que no fundo é proposto a um cursilho de cristandade. Então eu gostava de o convidar a ouvirmos a leitura deste número do Ideias Fundamentais. O clima, a convivência num cursilho de cristandade, como elemento metodológico essencial. Vamos então ouvir aquilo que nos diz o nosso Ideias Fundamentais. Dentro deste espírito do clima de um cursilho de cristandade, convido a si que está a assistir e está connosco a fazermos este programa Decolores, a abrirmos o nosso livro Ideias Fundamentais à página 116 e 117. Estas páginas vão-nos contar e ajudar a perceber qual o clima que devemos viver dentro de um cursilho. E diz assim no seu número 220, página 116. Um segundo elemento metodológico essencial é a convivência. É a relação humana que se estabelece no cursilho. Distinguem-se 3 níveis. Em primeiro lugar, o clima, ou o ambiente geral do cursilho. Em segundo lugar, a convivência nos grupos. E em terceiro lugar, a relação pessoal entre participantes e membros de cada decúria. Primeiro nível, clima geral do cursilho. Número 221. A eficácia do cursilho contribui extraordinariamente para a criação de um ambiente e de um clima apropriado, que facilitam tanto a interiorização e a reflexão, como a abertura, a comunicação e o contacto humano. Na criação desse clima, intervém decisivamente a equipa de dirigentes. O clima geral no cursilho caracteriza-se por, primeiro, heterogeneidade. Ou seja, a diversidade e a complementariedade das vivências pessoais é um dos aspectos essenciais no cursilho. Depois, acontece em regime de internato, com a duração de 1 noite e 3 dias, sem interrupções. Assim se consegue as condições propícias para viver plenamente toda a proposta do cursilho. Depois, uma adequada planificação. Mantém-se o necessário equilíbrio entre as diferentes atividades, rolhos, orações, grupos ou decúrias, tempos livres, etc., em concordância com o horário e o programa estabelecido para cada dia. Por fim,
O clima geral do cursilho caracteriza-se pelo ambiente de amizade, de alegria e de naturalidade. Sentir-se amigos e estar alegres são bons aperitivos para acolher a amizade e a alegria de Deus. O cursilho tem de se desenvolver nesse clima, sempre de acordo com as particularidades de cada membro e de cada grupo humano em concreto. Então, porquê organizar os cursilhistas em grupos ou em decúrias? Diz no número 223, à página 117. A finalidade dos grupos e decúrias é dupla. Em primeiro lugar, facilitar a assimilação da doutrina proclamada nos rolhos. Mediante o diálogo e a troca de experiências, torna-se possível a compreensão e a interiorização dos conceitos básicos da proclamação. Um segundo objetivo é possibilitar a convivência, a comunicação e a amizade, que se torna mais fácil num grupo pequeno e depois abrir-se a todo o cursilho. Vamos ouvir a explicação, a ajuda que o Sr. Dom Francisco nos vai dar para entendermos este clima tão natural, de tanta amizade, em tanto espírito fraterno. Sr. Dom Francisco, então, da leitura que nós fizemos, eu gostava que nos ajudasse a compreender dois temas, digamos assim, o clima e as decúrias. Dentro do clima, apresentou-se na leitura, e está no Ideias Fundamentais, que é necessário que é em regime de internato, com duração de 1 noite e 3 dias, sem interrupções, que não se deve ter o cuidado de levar só um grupo de pessoas, mas ser heterogéneo, que deve haver uma adequada planificação e que deve haver um ambiente de amizade, alegria e naturalidade. Há uma expressão que nós ouvimos muitas vezes nos cursilhistas e nos dirigentes, que é trabalho de corredor. O que é, afinal, o trabalho de corredor e o que é que isso tem a ver com o clima geral do cursilho? Antes de tudo, importa compreender que o cursilho não nasceu feito. O cursilho é inspirado por Deus aos iniciadores, com uma preponderância, digamos assim, com uma centralidade em Eduardo Bonin. Ele é aquele que tem a intuição de passar dos retiros e cursos de adiantados para a peregrinação que se preparava a Santiago de Compostela, para este outro encontro, que é um encontro com Cristo, um encontro com os irmãos. Podíamos mesmo dizer que, a partir da ação católica, na peregrinação que promovia a Palma de Maiorca, o curso dos adalentados é uma experiência que Bonin faz e que o leva a dizer: não é isto que eu quero. Serviu, portanto, como antonomasia, como aquilo que ele percebeu que não era o caminho. Portanto, não estamos a tratar de um curso no sentido de debitar informações, itens, de ter ali uma, enfim, comunicação de tipo catequético, com um programa a cumprir, com, enfim, resultados a obter, com avaliações a fazer. Não é um curso nesse sentido. Eu vou fazer um curso, por exemplo, de eletrónica, vou fazer um curso de relações públicas, vou fazer um curso de comunicações sociais. Não é nesse sentido. Não é um curso de dirigentes, de liderança. Não é um curso para aprender a ser feliz. Nós percebemos que esta palavra curso tem a ver com o percurso, de tal maneira que nunca podemos desligar deste entender a palavra curso o livro que Gaia faz e oferece, que é o Guia do Peregrino. É um curso que eu faço. Eu faço um curso, uma via, um caminho, por exemplo, daqui a Fátima, daqui a Santiago de Compostela, daqui a São Bento da Porta Aberta, daqui até o Sameiro. Levo o Guia do Peregrino.
Portanto, o curso de cristandade é para peregrinos. Peregrinos que querem caminhar nesta senda de Jesus Cristo. Então, vamos ter aquilo que é uma expressão da Igreja primitiva, que encontramos muito presente na Didaquê, um documento do primeiro século, início do segundo. Os historiadores na patrologia colocam-no entre os anos 90 e 120, com textos já do ano 60 recolhidos nessa compilação, porque a Didaquê é uma compilação de catequeses da Igreja primitiva, da liturgia do batismo e da Eucaristia da Igreja primitiva e da vivência e convivência dentro das comunidades com os missionários itinerantes que passaram e evangelizaram e os missionários que ficavam como primeira hierarquia, o primeiro grupo de pastores, o bispo, o diácono, o evangelista ou profeta, aquele que fazia a proclamação da palavra, o leitor, e o doutor, que estava à frente do catecumenado. Chamava-se a Via. Chamou-se ao cristianismo a Via. Os nossos irmãos neocatecumenais valorizam muito esta palavra a Via. Eles se autoproclamam o caminho, que é uma tradução para o nosso tempo da via. É uma via, um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por outro lado, importa nós compreendermos que este é a atitude do peregrino discípulo. No tempo de Jesus haviam os mestres, os rabis, os rabinos, que caminhavam com os seus discípulos, que iam atrás do mestre. Era mesmo uma atitude de caminhada, o mestre à frente e a sua escola atrás. Também temos nos cursos de cristandade a escola. Vamos buscar a estas origens do cristianismo as palavras. Não é uma escola no sentido hoje de debitar conhecimentos, de projetar com data show imagens na parede e depois fazer-se uma avaliação. É uma escola de vida. A escola dos discípulos de Jesus. Fazer escola. Ora, nesta dimensão é que nós percebemos os cursinhos. É uma escola de discípulos. Por isso, Eduardo Bonin se define como um aprendiz de cristão. Vai fazendo o caminho, é um discípulo. É importante perceber que ele entendeu, a certa altura, que era necessário uma noite. Jesus teve a sua noite de 40 dias no deserto, antes das tentações e antes do seu batismo no Rio Jordão. Sabemos que o povo de Israel viveu a sua grande noite de 40 anos na travessia de Israel. Os grandes profetas tiveram as suas noites. Sabemos que Moisés, ao sentir a fragilidade, depois de ter sido, detectado como aquele que matou o egípcio que violentava os hebreus, ele fugiu para o Horebe e aí se encontrou na sarça ardente com o Senhor. O mesmo Elias, naquela situação difícil do rei Acabe com Jezabel, quando ele fazia a afirmação de que era necessário voltar à aliança, porque Jezabel tinha conspurcado o templo com os ídolos pagãos de Canaã, ele acabou por fugir outra vez para o Horebe. E aí o Senhor lhe falou na sua gruta, naquela fina brisa de vento. Sabemos que é necessário a noite dos profetas. Por isso o movimento dos cursinhos de cristandade começa na proposta dos 3 dias com uma noite de retiro, de silêncio. Para cada um na gruta ouça esse passar de Deus no vento fino, na brisa fina. Talvez o Senhor não fale no tremor de terra, não fale no fogo. A Moisés falou. No triunfo da aliança, no Monte Sinai, que tremeu no tremor da terra, no fogo e na fumaça. Foi uma descrição épica de um acontecimento. Mas na sarça ardente, o Senhor falou também de uma maneira muito simples, suave, como fala nos sinais dos tempos, como fala na nossa consciência,
como nós ouvimos a sua voz no filme da nossa vida, comparando a nossa vida com a dele, porque na Via Sacra uma das peças fundamentais, porque no retiro uma das peças fundamentais é a Via Sacra, o filme da vida de Cristo, para eu comparar o meu filme com o dele. Estamos assim a perceber o que é um cursilho. Começa com um retiro. Retiro. Em que fazemos silêncio. Para, olha, escuta, encontra-te, que eu te encontre, que eu me encontre. Que eu te encontre, Senhor, e que eu me encontre à tua luz. E que eu faça depois a descoberta do ferro velho que há em mim e deite esse ferro velho fora. Estamos depois numa outra fase do curso. Essa outra fase do curso é vivida de uma maneira plenamente comunitária. Sabemos que não podemos estar sozinhos no meio de muita gente, porque a muita gente provoca a solidão. Nós somos capazes de fazer amizade em pequenos grupos. Então, o curso é dividido em decúrias, que são grupos de pessoas que estão a viver o cursilho, com alguns dos responsáveis dirigentes pelo cursilho. Então, entendemos que esta metodologia é para provocar a amizade, o convívio, o diálogo, a partilha, a reflexão sobre os temas apresentados no rolho, mas de uma maneira muito simples, muito transparente, de tal maneira que se é convidado, por exemplo, a fazer um jornal de parede, com desenhos, com quadras, até com brincadeiras, metendo-se uns com os outros que estão a viver o cursinho. Assim como os discípulos com Jesus. As decúrias têm esta preocupação de gerar a proximidade para se fazer a intimidade da tal amizade. Amizade que o Senhor nos diz ter, já não vos chamo servos, mas amigos. Esta amizade profunda que o Senhor nos apela a viver no mandamento novo. E vai ser aí que, na continuidade da amizade, o dirigente apresenta o rolho. Já sabemos que o rolho não é uma palestra, uma charla, uma conferência, mas é a mensagem do fundamental cristão que o Senhor entregou à sua Igreja nos Apóstolos, numa grande fidelidade aos Apóstolos, à Igreja, afinal a Cristo, elucidada com retalhos da sua vida, com partilhas da sua vida, e sempre na intimidade, porque há pedaços de vida partilhados que não podem ser contados a ninguém, que passam a ser a intimidade de um cursilho, das pessoas que vivem aquele cursilho. Os cursilhos normalmente são numerados. O meu foi o 69 de Évora, há 32 anos. Então, houve coisas no cursilho 69 de Évora que pertença aos que vivemos o cursilho 69 de Évora. É algo de íntimo, porque alguém pode contar num rolho aquilo que ainda não é capaz de ser como cristão e chegar a compartilhar livremente um fracasso da sua vida, para mostrar como ele se tem que converter. Não estamos a falar em confissões públicas, estamos a falar em conversas de amigos. Claro que conhecidos que se encontram no metro ou no autocarro são capazes de falar do tempo, são capazes de falar da crise do país, dos incêndios, estamos no verão. E depois, se for assim alguém já mais amigo, colega, sou capaz de dizer como foi o fim de semana, sou capaz de falar dos meus filhos e o aproveitamento escolar deles, mas na intimidade com um amigo sério, eu sou capaz de dizer, olha, a semana passada fui-me abaixo. Com a minha mãe sou capaz de dizer, mãe, falhei, olha o que eu fiz, mãe, estou triste comigo. Isto é intimidade. É esta intimidade que se atinge com uma amizade verdadeira. Não é uma confissão pública, é intimidade de amigos que se guarda, que se merece e que se entende. E todos os que lá estão dentro entendem. É curioso que não conheço assim problemas que tenham surgido por causa dessa intimidade, em que os responsáveis, dirigentes, responsáveis por um cursilho, abriram a sua vida em testemunhos de vida familiar, pessoal, profissional, de cidadania. É este ambiente de intimidade que nos faz como que ferver nas águas vivas que é Cristo, e aí
somos banhados, refeitos, renascemos. E há um percurso íntimo que se faz naquela vivência, na intimidade do sacramento da confissão, em que cada um se vai abrindo. Eu penso que quando se entende e como se entende, cada um a si próprio. Não me parece que seja favorável que haja um tempo próprio, uma celebração penitencial para o cursinho de cristandade. Acontecer então aí, nesse momento, uma celebração penitencial em que é a hora da confissão. Admito que hoje, com a dificuldade de encontrar sacerdotes disponíveis para confessar, seja um recurso necessário e imprescindível. Porém, na dinâmica orgânica e natural da conversão, a conversão acontece num determinado momento. A dúvida surge num determinado momento. Não é programado e pode ser necessário, naquele momento, falar com um sacerdote, ouvir o conselho de um sacerdote. Isso seria até delimitar o tempo da graça, não é? Sem dúvida. Então, o cursilho de cristandade é esta vivência de encontro com Cristo através do irmão que me mostra Cristo na sua vida. Há uma coisa interessante, é que quando uma sala está às escuras e se acende, vê-se dentro da sala e vê-se tudo. Uma vez que se acendeu a luz, fomos todos irmãos. No fim do cursilho, não há mais dirigentes nem novos cursilhistas. Somos todos cristãos. O ser cristão é o que importa. O cursilho não vive para si, para engordar o movimento. Vive para gerar, provocar, criar a ocasião de encontro com Cristo. O cursilho nestes 3 dias é apenas isto. Gerar, criar, proporcionar um encontro com Cristo. Uma vez que há o encontro com Cristo, somos todos iguais, discípulos do mesmo Senhor. Cada um com os seus talentos, cada um com os seus carismas. Não há ninguém pobre que não tenha nada para dar, não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Não somos todos capazes de tudo, mas todos somos capazes de alguma coisa. Então, nós começamos a perceber que o Senhor nos chama, conta connosco e nos envia. E o curso termina assim, com uma consciência de que sou enviado. Aquilo que eu encontrei é tão precioso que não é só meu. É alguém. Cristo alcançou-me na minha estrada de Damasco. Não me pertence, não o posso privatizar. Eu devo aos meus irmãos. Então, eu vou levá-lo comigo e vou compartilhá-lo na alegria da minha vida e na minha esperança. E começo a pensar como o fazer, a melhor maneira de o fazer. E começo a ter os meus projetos apostólicos e vou ser recebido por uma ultreia, por um grupo de cristãos que me vão apoiar, vou ter um grupo de amigos com quem vou compartilhar a minha dinâmica cristã. Eis-me discípulo do Senhor. O Senhor vivia com o seu grupo, com os seus discípulos, partilhava, vivia e convivia o dia a dia, nunca foi um solitário. Teve momentos de oração, momentos de deserto, porque nós precisamos desses momentos, mas não somos chamados a privatizar a nossa fé. A nossa fé é comunitária. Então o trabalho de corredor, aquilo a que chamamos o trabalho de corredor, é um apoio, não? Uma colaboração. Eu peço desculpa ter passado à frente a esse item da tua pergunta. O trabalho de corredor é o momento em que pessoa a pessoa nos encontramos. Quando um dirigente conversa com alguém que está a viver o cursilho de cristandade pela primeira vez, que está a fazer o seu cursilho, a viver o seu cursilho, e ali há um diálogo. Imaginemos que essa pessoa tem uma dificuldade muito grande em entender um momento difícil da sua vida. Imaginemos que na sua vida lhe morreu um filho e não consegue ultrapassar esse avesso da vida, essa crueldade da vida. E há um diálogo sobre isto, em que esse irmão, esse dirigente, lhe fala também da sua vida, dos avessos da sua vida, e vai-lhe dizendo, talvez, que é muito mais difícil viver na solidão, num circuito fechado, essa dimensão de cruz, do que vivê-la com o Senhor. Que o Senhor abre janelas, abre horizontes, que o amor alarga horizontes, e que Ele foi capaz de ultrapassar e fazer uma experiência nova,
perdeu alguém e passou a amar muito mais os que tinha consigo e que preencheu o vazio dessa perca. Este é trabalho de corredor. Imaginemos que há uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande em entender o sacramento da confissão. E a pessoa, em conversa, que pode ser num jardim, dentro da casa dos cursilhos, num claustro, numa sala de visitas, num sofá, conversa. O trabalho de corredor é o encontro pessoa a pessoa, porque há um trabalho que se faz no anúncio através do rolho. Há um trabalho que se faz na partilha do rolho no grupo, na decúria. Há um trabalho que se faz pessoa a pessoa na intimidade do trabalho de corredor. O trabalho de corredor é o diálogo pessoal. E depois há o sacramento que se pode celebrar com o sacerdote da reconciliação. Muitas vezes o trabalho de corredor proporciona-se quase inadvertidamente. Nós começamos a conversar, de onde é que tu és, de onde é que tu vens, o que é que tu fazes, enfim, e a certa altura está-se a falar de coisas muito sérias. Gostava de dizer uma coisa, é que nunca o trabalho de corredor é o dirigente que vai buscar uma pessoa para, sei lá, questionar ou pressionar. Não, o trabalho de corredor é tão natural como um amigo se encontra com outro e fala da sua vida a outro. É sempre a pessoa que está a viver o cursinho de cristandade que deseja e que recorre e bate à porta a um mais experimentado. Também gostava de posicionar aqui aquele momento de diálogo de Jesus com a samaritana. Começou por se falar de coisas muito banais. Da água, como tirar a água do poço, não tens um balde. A certa altura já se estava a falar de coisas mais pessoais, do marido, da ausência do marido, do vazio da vida por não ter sido nunca amada, mas sempre utilizada. E a certa altura, muito mais ainda, onde é que é de encontrar Deus? Na Serra da Samaria ou no Templo de Jerusalém? E chegou mesmo à afirmação, sei que um dia há de vir o Messias. E há uma resposta, sou eu que falo contigo. O trabalho de corredor começa assim muitas vezes a falar de futebol. Começa muitas vezes por uma conversa que tem a ver com sermos da mesma profissão. E a certa altura, esse trabalho de corredor termina porque se tem que ir para um rolho e concluiu-se apenas com ficar a saber o nome da pessoa, se é casado ou solteiro, quantos filhos tem, se é avô ou não é avô, onde vive e o que faz. Mas a seguir, num outro momento, a pessoa já pode falar-lhe de um problema muito grande, alguém na família com câncer. E depois, num outro momento, já pode vir a dizer, eu estou a ter muitas dificuldades em perceber o que é a fé, eu estou-me a sentir perdido na vida. E a certa altura, podem estar dois irmãos sentados a conversar sobre coisas muito sérias da fé e da vida. O trabalho de corredor é sim espontâneo e natural. Não tem, digamos, uma regra. É o trabalho que acontece. Evidentemente que, para quem é dirigente de um cursilho, há 2 ou 3 normas muito simples. Deve ouvir mais do que fala, deve respeitar absolutamente a liberdade do outro, até a última fímbria, e deve ter uma atitude profunda, de silêncio, de segredo de tudo o que possa haver nesse diálogo, para sempre e para toda a vida. São 2 pessoas que, dentro de um cursilho, acabam por simpatizar uma com a outra e fazer um diálogo mais profundo de entreajuda. Jesus caminhava com 12, mas sabemos que houve momentos mais íntimos, a subida, por exemplo, ao Tabor, o momento de oração no Getsémani, no Jardim das Oliveiras, em que Pedro, João e Tiago estiveram mais presentes. Dentro de um cursilho há afinidades, ou porque somos ambos mecânicos, olha, porque vamos à bola juntos ao mesmo clube, porque já trabalhamos numa autarquia em conjunto, porque temos uma experiência comum de uma IPSS, também pertence a um voluntariado ligado aos bombeiros, aos doadores de sangue, e a certa altura chega-se a temas, quem sabe, mais profundos. Outras vezes não. É apenas uma amizade que fica, um telefone que se troca e para sempre uma amizade que não se esquece. O trabalho de corredor é muito importante. São os intervalos dos cursilhos. Claro. É, portanto, o sentir a vida pessoa a pessoa.
é de tal maneira importante que o dia quando pergunto ao Eduardo quanto tempo devem demorar os rolhos, ele diz o tempo que sobrar do trabalho de corredor. Que é interessante, não é? Às vezes nós colocamos os rolhos em primeiro lugar e o próprio Eduardo, na linha da amizade, sempre, não é? Então, quanto tempo deve demorar um rolho? O tempo que sobrar do trabalho de corredor. É interessante porque, volto ao que dissemos, o cursilho não é para debitar informações, não é um curso como qualquer curso de reciclagem, de atualização profissional, em que se tem que cumprir um programa. O programa é criar as condições para nos encontrarmos com Cristo. Então, não se faz de um modo massificado. Não é debitar discursos para as pessoas estar a tirar apontamentos, ir carregados de informação para casa. O cursilho tem que ser para as pessoas concretas que ali estão. Não há um cursilho igual ao outro. Claro que essa palavra de Eduardo Bonin é muito exigente, porque pede a todos nós algo de muito difícil. É o encontro pessoal. O encontro pessoal corre sempre riscos, não é? Expomos-nos, damos-nos a conhecer, abrimos-nos à hipótese de uma nova amizade, é um compromisso que criamos. É muito mais fácil debitar temas nas conferências, nas palestras, nas formações, como aos outros cursos, e depois ir tomar o café para o bar. Claro. É muito mais fácil porque nos escondemos no anonimato. Mas um cursilho de cristandade não é uma sessão onde se cultiva o anonimato, não é uma sessão onde se evita o compromisso. O cursilho de cristandade não é, de facto, um sítio onde as pessoas estão sós no meio de muita gente, com uma chávena de café na mão. O cursilho de cristandade é um percurso de amizade autêntica. E aí o trabalho de corredor é tão importante, porque é o compromisso com a outra pessoa no seu concreto. É aí é que se faz a amizade pessoa a pessoa, porque as amizades não funcionam em grupo. Claro. Vivem-se em grupo, mas nascem pessoa a pessoa. Por isso é que um curso sem trabalho de corredor é um curso falhado. E nós não queremos falhar também o nosso trabalho de corredor. E às vezes podê-lo íamos falhar se demorássemos muito mais tempo em cada programa de Ecolouras. Nós não podemos, por um trabalho, destabilizar os outros. Por isso nós não vamos demorar mais tempo hoje, apenas o tempo de agradecer ao Sr. Dom Francisco estar aqui connosco e pedir-lhe que nos dê a sua bênção, que seja o portador da bênção de Deus para cada um de nós que vive a experiência do encontro com Cristo. Somos todos bênção de Deus, os que somos abençoados por Deus. Que seja uma bênção ser seu amigo, que seja uma bênção ser seu filho, que os seus filhos digam que bênção para mim este pai, esta mãe, este avô, esta avó. Que todos os seus vizinhos, os seus colegas de profissão digam é uma bênção esta pessoa, é uma pessoa com quem se pode contar. Então imploramos a bênção de Deus para sermos todos uma bênção para os outros. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje não termino com o habitual de Ecolouras, mas com uma frase que é muito particular, muito bonita, muito exigente e que está no crucifixo que se entrega a todos os cursistas. Cristo conta contigo e cada um de nós com a sua graça. Meu nome é Ivo, sou de Évora. Fiz o meu curso há cerca de 2 meses. Eu já tinha alguma caminhada como cristão, faço parte de um grupo de jovens já há cerca de 15 anos. Entretanto, casei o ano passado, em setembro, e foi-me proposto fazer o curso. O que é que o curso mudou na minha vida? Foi essencialmente o Cristo que eu conhecia. Eu conhecia um Cristo mais teórico e foi-me mostrado um Cristo que, mesmo passado 2000 anos, está vivo, mas continua de braços abertos para nos abraçar, sempre disposto a perdoar-me.
houve algo que mudou no meu casamento, porque essencialmente aprendemos os dois a rezar em casal. E acho que isso tem sido a grande experiência deste curso. Tenho estado a conhecer uma família enorme, uma família de cristãos, uma família em Cristo, que me tem mostrado essencialmente a grande alegria que é viver em Jesus.